Iniciou agora o programa Em Comum, todos os sábados aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. No programa de hoje eu converso com o Dr. Marco Antônio Rocha, especialista em tireoide. Também converso com o Dr. Jalil Frasch, diretor-presidente do PROCON. E tem muito mais aqui no programa Em Comum, que começa agora. Bom dia para quem tá na batalha, pegando a estrada para transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também para quem vive no ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração pros meus alevinos. Alevinos agora, bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. E depois de assado, pede uma farinha torradinha para acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. A primeira palavra que ela ouviu foi o nome dela, Manuela. A primeira palavra que ela falou foi papai. Não foi mamãe como eu gostaria, mas falou. O importante foi isso. Se ele já era meu filho de coração, agora é meu filho de sangue mesmo. Tem um pedaço meu dentro dele, né? É uma emoção muito grande você poder dar felicidade para o seu filho. Já fez os exames, constatou a perda auditiva grave e a única solução seria o implante coclear. Os médicos falaram que ele ia precisar de um transplante de rim. Quando eu soube que eu era 100% doador, eu não pensei duas vezes. Eu disse, meu rim é seu. Minha filha já tá ouvindo, já tá falando. Isso é uma transformação para a vida da gente. O transplante de rim foi uma transformação nas nossas vidas, né? A Manuela fez história. Meu filho fez história. Antes, pacientes como Manuela e Luciano precisavam ser operados em outros estados. Agora, o governo do Amazonas realiza essas cirurgias aqui no estado. Afinal, quando a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, a transformação acontece. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro. A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe, Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo, porque de milhas é mais barato. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E a atenção ao consumidor tem crescido muito nessa atual gestão. Até porque, à frente do PROCON, tem o Dr. Jalil Frasch, que está aqui conosco, e nós temos, assim, temas importantíssimos para debatermos hoje. O programa hoje conversa, inclusive, sobre as novidades relacionadas ao PROCON. São muitas atividades que as equipes do PROCON têm realizado e a gente sabe que o PROCON está presente. O cidadão pode contar cada vez mais com o PROCON. Doutor, obrigado pela presença aqui conosco. A gente acompanha pelas mídias, pelas redes sociais, por todas as plataformas, o seu trabalho junto à sua equipe. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? A equipe tem que estar coesa, tem que estar bem administrada, tem que estar bem antenada, vamos assim, em relação a todas as atividades que o PROCON realiza. E nós temos visto que o consumidor tem um acalento, vamos assim, cada vez maior junto ao PROCON, porque às vezes você fica desesperado, como eu vou resolver essa questão? E são consumidores muito humildes, às vezes, que ganharam aquele dinheiro com muito sacrifício, investiram no negócio e não obtiveram o benefício. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço o convite, Júlio, é um prazer estar mais uma vez no Em Comum. É um programa que eu tenho muito carinho e essa gestão, que como você tem colocado, que tem olhado para o consumidor, ela tem um comandante. Esse comandante tem nos direcionado para o barco, nos direcionado para locais onde a gente possa de fato atender a população. As determinações são claras, atender às demandas da população. E aí eu não posso deixar de falar que a população tem que confiar no nosso trabalho, senão ela não leva até o PROCON a demanda dela. Então, esse trabalho de confiança está sendo construído ao longo desses 3 anos, 4 anos, e
essa confiança é trazer a população para o lado do PROCON, para o lado do governo do estado. É muito importante que os serviços do governo do estado cheguem até quem precisa, quem mais precisa, que é a população amazonense. O PROCON tem desempenhado isso ao lado de outras secretarias, de forma integrada, de forma conjunta, como marca de gestão. Uma gestão integrada é uma gestão que atende a população da melhor forma possível. E a gente observa isso, inclusive, dos próprios municípios, né? Onde o PROCON vem atuando cada vez mais, né? Que era difícil, inclusive em alguns polos, do serviço do PROCON chegar. Mas o PROCON já tem polos importantes no município, nos municípios do interior do Amazonas, que nós também sabemos que é difícil também o transporte, a reclamação, a internet, enfim. São vários serviços que o PROCON tem levado a essas comunidades, essas populações. Isso, e eu gosto muito quando toco nesse assunto do interior do estado, primeiro porque nós temos uma atenção ao interior muito grande. Você pode acompanhar ao longo da história, nunca se olhou tanto para o interior como se olha hoje. Essa gestão olha para o interior do estado. O interior do estado, ele tem uma grande relevância social e econômica para o desenvolvimento do estado do Amazonas. E nós não podemos ignorar que as pessoas que estão lá, nos municípios mais afastados, também têm necessidades, tanto quanto as que estão na capital. E essa dificuldade de ter a questão logística, a questão da distância, que é muito grande, o custo que nós conversávamos agora há pouco da questão das passagens aéreas dentro do próprio estado, ele tem como empecilho o desenvolvimento de políticas, mas nós nunca deixamos de olhar para o interior. E esse desenvolvimento de políticas de defesa do consumidor, ela tem como prioridade a atenção ao interior do estado. Então, eu posso afirmar que até os últimos 3 anos, o PROCON não tinha visitado mais de 20 municípios. Ou seja, essa gestão inovou, ela trouxe o PROCON para próximo da população, mas ela também levou ao PROCON para próximo da população mais distante, onde eles não tinham acesso a conhecimento, a orientação, a informação. A internet é ruim, a gente sabe disso, é uma realidade do Amazonas. Realidade do Amazonas, infelizmente. E aí a gente precisa estar perto da população. Essa proximidade com a população do interior do estado, ela é uma marca dessa gestão. Então eu fico muito feliz de falar disso, porque quando eu assumi o PROCON, nós tínhamos ali a região metropolitana visitada, 1 ou 2 municípios mais distantes. Que é bem próximo a Manaus, a capital, né? Isso aí é mais fácil das pessoas chegarem até aqui, a capital, para atendimento do PROCON. Mas quem mora, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, em Atalaia do Norte e outros municípios aí muito mais distantes, é muito difícil, vamos repetir isso, chegar até o PROCON, né? Porque a internet não funciona. Tanto fisicamente como digitalmente falando. Na era digital que nós estamos também tem essa dificuldade. Mas o PROCON é isso, ele é uma casa da cidadania. Nós não podemos fechar a porta de uma casa para quem mais precisa, que são nossos cidadãos amazonenses. Vocês já chegaram a todos os municípios do interior do estado? Todos os municípios não, mas nós já chegamos a 39 municípios do interior do estado. Não de forma física, com estrutura, porque isso também demanda uma questão de construção, precisa de ter mais pessoas, né, concursos, enfim, ter contratação de mais agentes públicos. Nós precisamos de estrutura física para abrigar, mas orçamento também, que é aprovado, né, o ano anterior, né? E para isso nós temos a solução. A solução é a interiorização do PROCON. As prefeituras abrirem PROCONs municipais. O nome disso é Política Nacional das Relações de Consumo. É uma política verticalizada. Vem do Ministério da Justiça através da Senacom, passa pelos PROCONs estaduais, que fazem a gestão dos PROCONs municipais. E aí a gente tem que deixar claro que a necessidade da expansão dos PROCONs municipais no Amazonas, ela é de grande valia, porque esses municípios mais distantes, nós temos mais dificuldade de chegar. Mas se a prefeitura abrir o PROCON municipal, o PROCON vai estar lá a todo momento, atendendo toda hora. Então, essa parceria, prefeituras municipais e governo do estado, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa política de assistência à população, que é o caso que o PROCON faz. Ele assistencia a população, o consumidor, que é mais vulnerável na relação de consumo e precisa de alguém que lute por ele. E esse é o nosso papel, lutar pelos consumidores. Quais são as principais reclamações que existem no interior do estado? Internet, energia elétrica, não foge muito. É a mesma situação que existe na capital também, né? E a gente tem um agravante em algumas reclamações em relação ao interior,
que aqui também tem o preço da gasolina, mas a gasolina no interior, dadas as questões logísticas, ela é muito mais cara do que na capital. Muito mais cara. Eu vi em Atalaia do Norte, onde a venda da gasolina é feita em garrafa PET, né? A pessoa compra lá na garrafa PET. Pela legislação nem pode ser nem comercializado pode, dessa mas forma. é a única maneira que as pessoas têm de abastecer seus veículos, com a garrafa PET. Né? Então, essa comercialização nesse formato de gasolina também não é permitido, mas a gente sabe da realidade do Amazonas. E é por isso que é necessário que haja essa interiorização do PROCON, para que todas as demandas sejam atendidas. É como você perguntou, quais são as principais demandas? Energia, preço das coisas, alimentos, gasolina, produtos de primeira necessidade também tem aumentado muito. Isso não é no interior do estado, o interior aumentou ainda mais, mas nós temos que falar da questão da inflação no Brasil, Sim. da questão econômica que tem influenciado na vida dos brasileiros e feito com que nós tenhamos pago aí em produtos como a cesta básica, a gasolina, valores muito mais altos. É fato que agora estamos numa sequência de ações para baixar o preço do combustível, que é um assunto sempre muito espinhoso, que todo ano, todo momento a gente está trabalhando. Não podemos deixar de falar da redução do ICMS, é um movimento que o governo do estado fez com sacrifício para benefício da população. Houve uma diminuição na arrecadação de 7%, que saiu de 25% para 18%, mas também houve uma baixa no preço do combustível e quem tem sido beneficiado somos nós, consumidores finais. Então é necessário que haja esse tipo de medida e o PROCON tem um papel fundamental nesse processo, que é fiscalizar se está chegando essa redução. Recentemente a Petrobras reduziu ainda mais o preço do combustível, as ações continuarão a todo vapor, visando garantir que a população receba de forma eficiente, de forma prática, as reduções que a Petrobras e todo o sistema que tem sido implantado para melhoria no preço da gasolina em si, chegue à população. Por que as passagens aéreas são tão caras para o interior? Alguns municípios os preços são surreais, né? Chegam a ser surreais, né? Quando a pessoa usa um transporte aéreo. Por que isso acontece? A gente às vezes não consegue entender, nós que somos leigos, né? Mas vocês que trabalham no PROCON devem ter um entendimento em relação a isso, né? Isso. O sistema de preço ele é construído de forma livre no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 170, ela traz tanto a defesa do consumidor quanto a livre iniciativa. Então, a liberdade econômica está prevista na nossa Constituição. O PROCON não precifica produtos e serviços, mas nós fazemos o acompanhamento desses produtos e serviços, no caso da passagem aérea que você tocou, para o interior e para o resto do Brasil. Nós até falávamos isso, nós ficamos no Amazonas relativamente ilhados. Com certeza. Porque ficou muito caro sair do Amazonas para qualquer lugar. E aí a gente usa inúmeros exemplos que são aplicados na prática. Se você for agora, consumidor estiver aqui nos assistindo, abrir o site de uma companhia aérea e verificar Manaus, Brasília, Manaus, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, é muito caro que está. E se você for verificar Manaus para o interior do estado, também paga muito caro. Por que ficou muito caro? Primeiro, a malha viária ela foi muito magoada com a pandemia. Tiveram que fazer até leis que, para a sobrevivência, né, o presidente Bolsonaro fez leis que garantiu a sobrevivência dessas companhias aéreas. Como, por exemplo, no momento da pandemia, o reembolso não era feito de forma imediata, passou a ser feito por 12 meses. Fato que agora tudo retornou ao normal. A partir de 2022, 1º de janeiro de 2022, voltou a valer a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, que é a que disciplina ali as questões relacionadas à aviação civil. Mas, nesse momento, houve essa problemática. Todo mundo fechou, as cidades não podiam trafegar, houve uma necessidade de isolamento, né, das cidades, dos estados de um modo em geral, e ficou muito magoada. E, paralelamente a isso, nós temos, como havíamos falado anteriormente, da questão da inflação, das questões econômicas, que tudo subiu muito de valor. Então, o custo de operação... Uma disparada, né? Que as pessoas veem isso quando elas vão ao supermercado de 15 em 15 dias, por exemplo. Quem faz o seu rancho, como nós falamos aqui, elas observam o preço como subiu, né? Mas também tem a ver com a logística, né? De alguns produtos, centenas de produtos chegam a Manaus, né? Isso, ainda tem um ponto que, além da questão da logística, a gente tem que trazer para a discussão, que é o preço do diesel. O ICMS foi reduzido, há todo o movimento do governo federal para essa situação, mas foi em relação à gasolina. O diesel continua, se você for abastecer, o diesel está mais caro que a gasolina. É verdade. E o transporte de alimentos, o transporte de um modo geral, ele não é feito por gasolina.
Você bota gasolina no seu carro, mas o ônibus ele não roda com gasolina, ele roda com diesel. O barco que leva o caboclo de Manaus para o interior do estado, ele vai com diesel em via de regra. Então a gente tem ali... a gente fala diesel, caboclo, somos todos nós. Todos nós. Somos nós. O caboclo sou eu, ele, todos nós que usamos o barco. Exatamente. Né? Quem precisa do tipo de transporte acaba sendo prejudicado, impactado. Sente o impacto financeiro e econômico disso. Então a gente não pode deixar de considerar que a questão econômica também é um fator que influencia no preço final das passagens aéreas, das passagens de barco. E aí eu posso te dar exemplos práticos. Uma passagem de barco que custava de 100, 150 reais, hoje é o dobro, 300 reais. E nós temos aí toda uma ação direcionada juntamente com o ANTAQ nesse sentido, a fim de garantir ali a lisura nessa relação de consumo e que prejudique o mínimo possível os consumidores, sabendo que nós não temos como ter controle. O preço do combustível subiu, do diesel subiu, como é que a passagem não vai subir? E aí a gente aplica a mesma lógica para os preços das passagens aéreas, com uma diferença, que na lei estadual que traz a redução do ICMS na gasolina também reduz na aviação, na gasolina de aviação, né? Então o que é utilizado para movimentar o avião também teve um impacto que é positivo e tende ao longo do período cair. Mas outros aspectos não tiveram essa redução. Aí o custo de manutenção das aeronaves, tudo é um custo a mais. Preço do estacionamento também no aeroporto, que tem que pagar, isso, né? Que tem que pagar lá para a ANAC, não é? Tudo isso para a Infraero, não sei quem administra agora. Tudo isso você paga, né? Isso aí vai encarecendo cada vez mais. Tudo é um custo. Então ficou muito caro a locomoção dentro do estado do Amazonas. Eu percebi isso. Inclusive, a gente percebe quando se faz um deslocamento Benjamin Constant, Tabatinga, Benjamin Constant, que é R$35. R$35. Tem gente que trabalha lá em Benjamin Constant e mora em Tabatinga. Então é R$70 por dia. R$70 por dia. R$70 por dia na catraia, né? Agora, como é que está a relação do comerciante local com o PROCON? Vocês vão lançar uma parceria, né? Isso, e é com muita alegria que a gente fala dessa parceria, até de forma inovadora e em primeira mão no seu programa. Que bom! Ainda não tínhamos comentado esse assunto, até porque é um lançamento futuro, vai acontecer em setembro. Iniciamos em setembro agora, né? Sim. Mas mais para o fim de setembro, que é o selo Empresa Amiga do Consumidor. Esse selo mostra a parceria do PROCON com a CDL. A CDL ela tem encampado as ações do PROCON, dado total apoio às nossas ações, visando com que o empresário seja o bom empresário. Eles não protegem os empresários que são ruins, eles protegem os bons. Eles querem criar um mecanismo, um mercado saudável e de desenvolvimento. Nós temos que desconstruir aquela imagem de que o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, e eu falo especificamente em nome do PROCON, ao qual é o órgão que eu dirijo, eles são empecilhos para o desenvolvimento. Ao contrário, as atividades empresariais, quando chanceladas, quando respeitam as leis, quando tem esse apoio de um PROCON, por exemplo, eles mostram para o mercado de consumo que é possível sim conseguir desenvolver sem agredir o direito do próximo. E o objetivo é esse, é defender o direito do próximo. O nosso objetivo com o PROCON. Aí vai ter esse selo agora, que as lojas, que os bons comerciantes vão receber do PROCON esse selo. Aqueles que respeitam as normas de um modo geral, e nós vamos lançar visando já a Black Friday, que é um grande movimento do mercado já nacional há alguns anos, possam ali dentro de uma plataforma que vai ser ofertada pela CDL, registrar as suas promoções e o consumidor poder ter controle disso. Por exemplo, você tem uma loja, vai botar 10 celulares para a venda em promoção. O consumidor vai saber quantos celulares, o estoque. O que nós recebemos muito é esse feedback do comércio com o PROCON, da população com o PROCON. A população denuncia pra gente, a gente vai no comércio, enfim, faz essa harmonização, essa intermediação, é muito positivo. Porque o que nós recebemos muito? Falsas promoções, como denúncia, verdade, ou que anunciam alguma coisa, chega lá não tem mais. Mas será que não tem mais ou será que aquele anúncio foi só para chamar o consumidor? Ou será que tinha e foi vendido tudo? Isso a plataforma vai solucionar. O consumidor vai poder saber, vai poder pesquisar o que ele quer, e isso é uma questão inovadora. A gente vai estar possibilitando as empresas receberem selos de um órgão que atende a população, e a população vai ter a confiança
de aquela empresa ela respeita as normas. E se a empresa deixar de respeitar as normas, ela perde o selo. Isso já ficou acordado, já foi conversado, o objetivo não é proteger. Com a própria CDL, é o contrário, é que a gente crie mecanismos de fomento. Vamos fomentar as boas práticas da relação de consumo e o desenvolvimento do estado do Amazonas através do comércio, que é um grande responsável por geração de emprego, geração de renda e de atendimento realmente da população das mais variadas atividades. E os próprios comerciantes investem mais em qualidade, na qualidade do atendimento, né? Porque quem tem dinheiro pode comprar em qualquer lugar. Então, isso também faz com que todos os comerciantes e comerciários, enfim, todos envolvidos nesse processo, trabalhem cada vez mais de uma forma correta. Esse é o objetivo, né? É o objetivo. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu fico muito feliz em saber dessas notícias importantes relacionadas ao PROCON, porque assim como o comerciante, quem compra o produto também tem obrigação. Então, não é beneficiando só quem compra. O PROCON, ele estabelece regras para que haja uma relação cordial entre quem compra e quem vende. Não é isso? É a harmonização. A gente harmonização. Pode trazer as duas palavras desta gestão, que é diálogo, que nós temos como prioridade, e harmonização das relações. Eu vou deixar aqui no vídeo os contatos do PROCON para as pessoas que querem fazer denúncias e saber como entrar em contato com o PROCON. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Júlio. Até a próxima. Estou sempre à disposição. Obrigado. Daqui a pouco eu volto a ter mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. Bom dia para quem tá na batalha, pegando a estrada para transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também para quem vive no ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração pros meus alevinos. Alevinos agora, bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. E depois de assado, pede uma farinha torradinha para acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. A primeira palavra que ela ouviu foi o nome dela, Manuela. A primeira palavra que ela falou foi papai. Não foi mamãe como eu gostaria, mas falou. O importante foi isso. Se ele já era meu filho de coração, agora é meu filho de sangue mesmo. Tem um pedaço meu dentro dele, né? É uma emoção muito grande você poder dar felicidade pro seu filho. Já fez os exames, constatou a perda auditiva grave e a única solução seria o implante coclear. Os médicos falaram que ele ia precisar de um transplante de rim. Quando eu soube que eu era 100% doador, eu não pensei duas vezes. Eu disse, meu rim é seu. Minha filha já tá ouvindo, já tá falando. Isso é uma transformação para a vida da gente. O transplante de rim foi uma transformação nas nossas vidas, né? A Manuela fez história. Meu filho fez história. Antes, pacientes como Manuela e Luciano precisavam ser operados em outros estados. Agora, o governo do Amazonas realiza essas cirurgias aqui no estado. Afinal, quando a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, a transformação acontece. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou André Ricardo da Noar Mídias e estou aqui para trazer uma grande novidade. Além das estratégias digitais, através de gestão de rede social, focado em vendas, a Noar Mídias também trabalha com offline. Sim, olha só, inclusive uma das campanhas que está no ar é aqui da BMC Tintas, inclusive em pontos estratégicos de grande movimento para que possam gerar grandes resultados. Outra grande novidade também são os bus door, que são aquela parte traseira dos ônibus que ficam transitando pela cidade de Manaus, inclusive passam em vias principais, mas também entram nos bairros. E com certeza é mais um resultado comprovado e assinado pela Noar Mídias. Então, para você que quer saber mais, entre em contato agora, @Noar Mídias, viu? Resultado com garantia. E ó, quem não é visto, não é lembrado, hein?
Estou voltando agora pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Existem doenças que a gente não gosta de falar, principalmente quando é relacionada a alguns tipos de câncer, são relacionados a alguns tipos de câncer. Às vezes a gente evita, tem gente que não fala na doença, mas eu sempre considero o câncer uma doença democrática, vamos dizer assim. Ela não escolhe quem vai atingir, porque de um dia para o outro você pode ser detectado, você pode receber um diagnóstico que você está com câncer. Então as pessoas se apavoram, não sei por que esse medo tanto de morrer, porque a única certeza que a gente tem na vida, no meu entender, é que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe qual é o dia, mas a gente pode morrer de câncer, a gente pode morrer atropelado. Tem gente que não morreu de câncer, apesar de ter a doença, mas não morreu de outra doença, enfim. Isso aí são questões que só o grande arquiteto do universo pode responder. Mas eu estou aqui com um especialista em cabeça e pescoço, o Dr. Marco Antônio Rocha, foi o que me operou há 9 meses. Eu faço questão de ressaltar isso, porque há 9 meses, quando eu entrei no centro cirúrgico e não tinha consciência de que a tireoide é importante para todo o organismo, e todo mundo dizia assim, não, é um câncer fácil, não, isso aí é besteira, isso aí você tira e vive feliz pro resto da vida. Feliz a gente vive, sim, porque passou por uma fase difícil, mas não é bem assim, nós temos que dar importância para a tireoide. Existem campanhas mundiais em relação a vários tipos de câncer, de mama, de ovário, de reto, enfim. Que a celebridade, mas ninguém fala de tireoide, parece que a tireoide, não, eu me operei da tireoide, todo mundo, é fácil, doutor Marco Antônio, mas não é bem assim não. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, e eu queria conscientizar a população que este é um exame necessário para todos nós. Sim. Bom, Júlio, mais uma vez é um prazer estar aqui contigo. Obrigado por estar aqui conosco. Uma oportunidade de conversar sobre esse assunto. Tireoide com você. Eu gostei muito do que você falou, de que o câncer é uma doença democrática. Sim, é uma doença democrática. E é mesmo, realmente, ele dá em homens e mulheres, assim, o câncer de cabeça e pescoço, principalmente o relacionado à tireoide, ele realmente é democrático, ele dá em todas as faixas etárias, um predomínio realmente na faixa etária acima dos 40 anos. Mas assim, é uma doença realmente que é pouco conhecida pela sociedade, é pouco divulgada, né, o câncer de tireoide. Não existem campanhas, né, maciças, né? Apesar do câncer de tireoide ele ser o 5º lugar em incidência de câncer no Brasil, e nos Estados Unidos realmente está aumentando bastante, aumentou muito a incidência de câncer de tireoide. Você tem tido muito mais diagnóstico, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E há 5 anos atrás, pegando o gancho do que você falou, né, das campanhas, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço instituiu o Julho Verde. O Julho Verde já tem 5 anos em que é um mês em que você uma série de ações, né? Uma série de ações de divulgação e de triagem de pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde, voltados para o diagnóstico precoce desse tipo de câncer. Mas não há uma divulgação maciça, vamos dizer assim, porque nós observamos que é muito tímida ainda a divulgação desse tipo de problema no organismo. E eu, a partir de agora, eu considero a tireoide como se fosse o filtro do corpo humano, né? Tudo passa pela tireoide. Às vezes você não se percebe, mas até o humor, quando você retira a tireoide, é atingido, né? Tem dias que você está mais bem-humorado, tem dias que você está menos humorado, né? Então, tem dias que você está com disposição, tem dias que você não está com disposição. Eu ouvi relatos de pessoas que amanhecem assim super felizes porque tomaram o seu medicamento, né? O seu hormônio. Mas chega ao meio-dia, elas parecem que vai desligando a pilha, sabe? É muito comum isso, doutor, depois que você retira a tireoide? Então, a tireoide, ela é considerada, Júlio, a glândula mestra do organismo. É como se fosse um maestro com uma batuta. Regendo a orquestra. Exatamente. Ela é que modula todo o metabolismo do corpo, o funcionamento de todas as células do corpo. O hormônio que ela produz, ela modula como a célula vai se comportar. Se ela vai se comportar normalmente ou se ela vai diminuir
o seu metabolismo. Então a tireoide ela tem esses extremos, o extremo de produzir muito hormônio, ou de produzir pouco hormônio, ou de estar normal, que é o que a gente chama de eutireoidismo, né? E quando você tira a glândula tireoide, né, num procedimento cirúrgico, você precisa repor, e graças a Deus hoje a gente tem hormônios para isso, antigamente a gente não tinha, né? Hoje a gente era mais difícil, muito mais difícil operar a tireoide antigamente, porque o paciente invariavelmente entrava numa situação de hipotireoidismo, que é uma diminuição muito grande do metabolismo, e aí causa diversos problemas muito graves para o paciente. Graças a Deus hoje a gente tem o hormônio, né, que é o hormônio sintético, que a gente ele é de fácil administração, porque ele é um comprimido por dia, você toma em jejum, e ele consegue mimetizar a glândula de forma oral mesmo, tomando o comprimido todo dia. Só que assim, quando você faz a tireoide, você precisa de um tempo para regularizar o hormônio de acordo com as tuas necessidades. Tanto que para isso existe um espectro de doses muito grandes de apresentação para esse hormônio, justamente para a gente poder fazer essa sintonia fina. Essa sintonia fina é que leva algum tempo. Que o organismo reconheça que aquilo é sintético, né? Que ele absorva que não é mais produzido por ele, né? Que é algo que vem sendo colocado ali para que ele possa funcionar perfeitamente, né? Exatamente. Por exemplo, a gente faz uma modulação do hormônio de acordo com o peso do paciente. Só que tem pacientes, por exemplo, que eles precisam de uma dose um pouquinho a mais, e tem pacientes que precisam de uma dose um pouquinho a menos. E é isso que a gente precisa fazer no pós-operatório para deixar o paciente equilibrado. E muitas vezes a pessoa não se preocupa com isso, sente com uma série de problemas no corpo e acaba achando que aquilo ali é normal, né? Aquilo ali é que é de outro problema, quando na realidade a tireoide está reagindo à sua retirada, né? Exatamente. A sua retirada do corpo, né? Exatamente. Ou ela reage, por exemplo, se a pessoa está tomando um hormônio com uma dose errada para mais, ele fica ligadão, entendeu? Ele não dorme direito, tem insônia, entendeu? Tem emagrecimento, come muito e emagrece muito, tem uma perda de peso muito... São dois extremos, exatamente. Né? E também quando a dose do hormônio está mais baixa do que a pessoa precisa, o que acontece? A pilha vai desligando. Exatamente. A pilha vai desligando. Aí você fica numa indisposição grande. Uma irritabilidade. Assim, eu costumo dizer assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquela dramático, labilidade emocional muito grande, entendeu? E então você precisa, nesse caso, realmente desse equilíbrio. Precisa buscar esse equilíbrio. Doutor, quem tem câncer na tireoide, algum problema na tireoide, necessariamente tem que retirar toda a tireoide ou só pode retirar a metade? Tem pessoas que já retiraram a metade da tireoide, tem outras que retiraram tudo. E passar por 2 procedimentos assim, existem várias reclamações, né? Então, dá para fazer isso sim. Normalmente, Júlio, o mais indicado é fazer a tireoidectomia total mesmo. Porque quando você tem um câncer de tireoide, normalmente a doença ela não está só de um lado, ela está dos 2 lados da glândula, ela é multicêntrica. Então, a principal indicação mesmo é da tireoidectomia total. Mas assim, em alguns casos específicos, dá para fazer uma tireoidectomia parcial em câncer de tireoide. Em que casos são esses? São de nódulos abaixo de 1 centímetro. Tem que ser medido de acordo com a pulsão. De um determinado tipo histológico, que é o carcinoma papilífero. Não tenha nenhum tipo de linfonodo comprometido também. Ou seja, uma doença que a gente considera de baixo risco. E aí dá para a gente fazer a tireoidectomia parcial e a pessoa não precisa tomar o hormônio no pós-operatório. Aí ela fica tranquila ali. Fica tranquila. E não precisa tirar o resto da tireoide. Não precisa tirar o resto. Funciona direitinho. Funciona direitinho. Como é o pós-operatório? Ele é demorado realmente? Ele leva meses para que você se recupere da cirurgia? Bom, a recuperação da cirurgia de tireoide é uma recuperação bem rápida, né? Do ponto de vista
da cirurgia em si, porque não é uma cirurgia que vai te deixar acamado. Você vai continuar comendo, vai continuar falando. Às vezes tem um pouquinho de rouquidão pós-operatória, mas é tranquilo, é completamente temporário. Uma semana, 15 dias, você está bem do ponto de vista cirúrgico. E é nessa fase que você começa a fazer esse equilíbrio hormonal. Na verdade, o que maltrata em cirurgia pós-operatória de tireoide, muitas vezes é essa reposição hormonal que você tem que fazer no pós-operatório. E o senhor falou inicialmente que pode, geralmente, aos 40 anos, você pode ser diagnosticado, né? Mas existem pacientes muito jovens já foram diagnosticados com tireoide? Existem. Adolescentes, por exemplo? Adolescentes, sim. O câncer de tireoide, ele normalmente está em 2 espectros de idade. Ou no paciente acima de 40, 50 anos, ou no bastante jovem, abaixo dos 20 anos. Normalmente, o paciente que é diagnosticado nessa faixa etária mais jovem, o câncer, a gente diagnostica um câncer mais agressivo. Ele é mais agressivo? É mais agressivo quando o paciente é jovem. Normalmente, quando nós diagnosticamos, o paciente já tem metástase para linfonodo. Eles têm uma característica de mais agressividade. Eu perguntei isso porque eu tive conhecimento de um menino de 21 anos, um rapaz de 21 anos, que teve câncer da tireoide e ele, vamos falar na linguagem popular, enraizou para os membros superiores. Aí eu disse, mas como que todo mundo diz que é um câncer assim tranquilo, mas como é que ele enraizou? Na linguagem popular, né? Não é numa linguagem técnica. Ele atingiu os membros superiores do paciente. Isso acontece porque ele, na infância e na adolescência, ele tem realmente essa característica muito mais agressiva de crescimento. Então, assim, ele dá muito mais metástases para os gânglios linfáticos, com mais rapidez e com mais agressividade também. É por isso que muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico nessa faixa etária, o paciente realmente já está com muita metástase em outros locais, inclusive no pulmão também. É preciso fazer sempre um tipo de check-up em relação a esse tipo? Quem tem DNA relacionado a câncer de tireoide? Não exatamente. Porque a gente pode ter herdado, eu herdei a diabetes, sim. Mas a gente pode herdar, vamos ver entre aspas. Existe câncer de tireoide familiar, sim, que é um tipo histológico específico. Graças a Deus, ele é um câncer muito raro, corresponde a 5% dos cânceres de tireoide, que é o carcinoma medular da tireoide. Ele realmente é uma mutação do cromossomo 10 e ele passa de pai para filho mesmo. É impressionante isso, né? Porque às vezes a gente não sabe, mas você teve uma doença que é genética, né? Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno conversando com o Dr. Marco Antônio Rocha sobre tireoide, um dos problemas mais graves que existem, mas que as pessoas não dão atenção à tireoide. Ela fica lá, não sei, a gente nem procura entender o que é tireoide, mas eu te trouxe hoje exatamente isso aqui, esse assunto, para que a gente possa aprender um pouco mais e despertar o interesse quando formos procurar o médico para outro tipo de exame. Daqui a pouco eu volto. Bom dia para quem tá na batalha, pegando a estrada para transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também para quem vive no ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração pros meus alevinos. Alevinos agora bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. Que depois de assado, é de uma farinha torradinha para acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. A primeira palavra que ela ouviu foi o nome dela, Manuela. A primeira palavra que ela falou foi papai. Não foi mamãe como eu gostaria, mas falou. O importante foi isso. Se ele já era meu filho de coração, agora é meu filho de sangue mesmo. Tem um pedaço meu dentro dele, né?
É uma emoção muito grande você poder dar felicidade pro seu filho. Já fez os exames, constatou a perda auditiva grave e a única solução seria o implante coclear. Os médicos falaram que ele ia precisar de um transplante de rim. Quando eu soube que eu era 100% doador, eu não pensei duas vezes. Eu disse, meu rim é seu. Minha filha já tá ouvindo, já tá falando. Isso é uma transformação para a vida da gente. O transplante de rim foi uma transformação nas nossas vidas, né? A Manuela fez história. Meu filho fez história. Antes, pacientes como Manuela e Luciano precisavam ser operados em outros estados. Agora, o governo do Amazonas realiza essas cirurgias aqui no estado. Afinal, quando a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, a transformação acontece. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro. A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de Grupo em Milhas, agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe, Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo, porque de milhas é mais barato. Estou retornando pela nova emissora da Rede Caldeirada de Comunicação com o Dr. Marco Antônio Rocha. A gente está abordando tireoide. Tireoide é um dos órgãos do nosso corpo muito importantes, mas a gente não dá atenção necessária. A gente diz assim, tireoide, não, eu já ouvi falar, mas ninguém vai pesquisar, ninguém vai procurar um médico, ninguém vai buscar um exame. Infelizmente, essa é a mentalidade mundial. Não é a mentalidade do Amazonas, não é uma realidade só do Brasil, é mundial. Às vezes a gente, isso aí a gente retira e fica tudo bem. Doutor, a gente queria saber, um questionamento meu próprio, se existem essa herança, ela pode se desenvolver, essa herança ou não. A gente pode ter ou não câncer de tireoide, se você tiver a genética. Então, Júlio, o câncer de tireoide, ele é considerado, a grande maioria dos cânceres de tireoide são considerados cânceres esporádicos, que nós adquirimos ao longo da vida. Não é genético. Não é genético, só uma pequena porcentagem de câncer como de tireoide. Como o senhor já havia falado, explicado. São realmente de origem genética, que é uma mutação do cromossomo 10. É um câncer de um tipo específico e bastante agressivo, né? Que é o carcinoma medular do tireoide. Mas assim, a grande maioria são cânceres que a gente considera, são cânceres bem diferenciados, têm um comportamento indolente, eles crescem muito devagar, tanto que assim, a gente se surpreende, as pessoas se surpreendem, poxa, mas eu faço módulo de tireoide, eu faço ultrassom de tireoide uma vez ou outra e não detectei esse câncer, porque ele cresce também muito devagar. Ele é muito indolente, às vezes ele está ali pequenininho, vai crescendo devagar. Às vezes, por exemplo, um câncer de tireoide, um carcinoma papilífero, ele leva, às vezes, entre 5 e 10 anos para alcançar 1 centímetrozinho, de tão devagar que ele cresce. Quando eu fui fazer o exame para detectar realmente se o tumor era maligno ou benigno, perguntei do médico, já lhe falei, né? Eu vou morrer disso? Ele disse, vai, mas não disso aqui. Porque quando eu detectei a primeira vez, há 5 anos, ele estava muito periférico, não dava, então eu não fiz o acompanhamento necessário. Sim. Como todo bom cidadão, a gente não dá importância, né? Não, isso aí é besteira, isso aí não é nada não, isso é impressão da cabeça da gente. E o médico falou para mim no laboratório, não, vai morrer, vai, mas não disso aqui. Então a gente às vezes fica assustado com o resultado relacionado à tireoide. Quem teve câncer de tireoide pode ter outros tipos de câncer no mesmo momento também? Pode dar uma metástase, pode desenvolver em outras partes do organismo? Pode sim. Tanto que assim, quando você tem câncer de tireoide, a gente precisa de um tempo de acompanhamento, porque existe a possibilidade desse câncer ele migrar, né? Ou então já está acestado em outro órgão. O principal do câncer de tireoide são nos gânglios linfáticos do pescoço e também no pulmão.
É por isso que a gente faz um acompanhamento relativamente longo, entre 5 e 10 anos de carcinoma papilífero, mesmo porque ele tem realmente esse comportamento de crescimento muito vagaroso e muito indolente. Existe um exame, doutor, que a gente pode identificar, assim, como existe o toque de mama, para ver se a gente tem alguma suspeita? Ah, claro, a gente precisa realmente fazer o toque, ir no especialista, que é a pessoa que já está com a mão treinada, né, para palpar o pescoço, né, e utilizar recursos complementares como ultrassom também. Ultrassom, a tomografia. Mas são em exames casa muito... a gente tocando não dá para a gente perceber? Dá para perceber, sim. Sim, você fazer o autoexame da tireoide é uma coisa que é muito recomendada, porque a tireoide é um órgão muito superficial, então você consegue palpar. Se você tiver um nódulo acima de 1 centímetro, 1,5 centímetros, você vai conseguir palpar ele. Se ele for durinho e tal, você consegue realmente ter essa capacidade de se autodiagnosticar. Então isso é uma coisa até muito indicada, é o autoexame da tireoide. Tem gente que começa a ter problemas gástricos, né, em relação à comida, né, que ingere, né? Eu estou com refluxo, vai procurar no senhor Google, no Dr. Google, né? Eu estou com refluxo, levanta a cama, coloca isso mais. Na realidade, pode ter um primeiro sintoma de que a pessoa desenvolveu um câncer na tireoide, não é? O refluxo. Aí a pessoa, eu estou com dificuldade de engolir, a minha garganta está inflamada. Muito pelo contrário, já é a doença se manifestando de uma forma rápida, não é? Pelo que eu entendi. Então, como a localização da tireoide é aqui no pescoço, assim, abaixo do que a gente costuma falar no popular de pomo de Adão, como, né? Nos homens, né? Exatamente, nos homens. Então ela fica na frente da traqueia, que é o que leva ar até o pulmão, e também na frente do esôfago, que é o canal que leva o alimento da boca até o estômago. Quando a tireoide está muito grande, ou seja, a lesão, né, o câncer de tireoide está muito extenso, ele pode comprimir essas estruturas, tanto a parte da traqueia quanto a parte do esôfago. Você tem dificuldade de engolir, de respirar, de dormir. A pessoa pode ter esses sintomas respiratórios, com dificuldade mesmo para respirar, e quando ele vai deglutir um alimento sólido, ele pode sentir também uma certa dificuldade. E assim, quando o tumor ele é muito extenso, né, que não é o caso da maioria dos tumores, você pode ter o sintoma da rouquidão também. Você amanhecer rouco de uma hora para outra, né? Só que é uma rouquidão persistente, não é só aquela temporária, né? Não é temporária, não. Uma rouquidão realmente ela se instala ali e ela fica persistente, entendeu? E tem gente que às vezes pensa, eu estou gripado, eu estou resfriado. Muito pelo contrário, é a doença se manifestando de uma forma lenta, não é? Pode ser. Ou rápida ou lenta, né? Depende muito do organismo. Porque, assim, o câncer de tireoide ele é completamente silencioso. Então, assim, esses sinais aí, por exemplo, essa dificuldade de respirar, essa dificuldade de deglutir, uma rouquidão que não passa, né? E você palpa alguma coisa endurecida no pescoço, você tem que realmente procurar. Agora, existem alguns tipos de alimentos que prejudicam, que aceleram esse problema da tireoide ou não? Isso aí é fantasia? Não tem. Ele não está relacionado com a alimentação. Tem gente que diz assim, é o consumo exagerado de hormônio nos alimentos fabricados, né? Nos alimentos enlatados, enfim. São tantos comentários que a gente ouve e a gente observa que se preocupa, muita gente tem a preocupação, vamos comer só alface, vamos comer só cenoura, vamos comer... Enfim, a alimentação influencia, né, na tireoide? Não, os estudos que a gente tem, a gente não consegue correlacionar algum tipo de hábito alimentar específico com o aparecimento do câncer de tireoide. O que nós temos assim realmente muito claro em relação ao câncer de tireoide como causador do câncer de tireoide é a radiação ionizante. É aquele profissional, por exemplo, o profissional que trabalha, né, com radiação, o radiologista, o técnico de radiologista, todo profissional que tem essa exposição ocupacional, né, à radiação, ele precisa tomar muito mais cuidado com a tireoide.
porque claramente a tireoide é o órgão que está mais exposto ao trabalho dele, né? Ao trabalho no dele. dia a dia, na função que ele exerce, né? E todo mundo que tem câncer de tireoide, faz cirurgia, tem que passar por uma radioterapia, iodoterapia e outro procedimento assim, mais agressivo, ou não? Não, o câncer de tireoide, o principal tratamento do câncer de tireoide é a cirurgia. E nós temos uma só terapia adjuvante, que é a iodoterapia, que é uma terapia-alvo que vai para aqueles restos celulares que a cirurgia não consegue ver a olho nu. Ele vai fazer uma ablação desses restos celulares. Depois do exame que você faz, né, que você passa naquele equipamento, identifica que você não tem mais nenhum problema no organismo. Então. Exatamente. E é uma dose que praticamente as pessoas pensam que não tem, abre a boca e coloca ali, mas muito pelo contrário, ele tem uma função específica que é acabar com essas metástases, possíveis metástases. Exatamente. Ele vai exatamente no alvo onde tem a célula folicular, que é a célula da tireoide. É uma terapia completamente específica. E ninguém perde cabelo, ninguém fica uma série de organismo para organismo, é muito... a reação é muito diferente, né, de organismo, né? A gente tem que falar isso porque você tem que ficar isolado, você não pode ter contato com mulheres grávidas, você não pode ter contato com crianças até 10 anos, enfim. São muitos cuidados que você você adota durante a iodoterapia, né? Exatamente. A iodoterapia, a célula da tireoide, ela é a única célula do corpo nossa que capta o iodo da nossa alimentação para produzir o hormônio. E aí a gente fornece para ela um ardil. Na verdade, a gente tirou a glândula tireoide e tem aqueles restos celulares que nós não conseguimos ver olho nu. Então nós estimulamos essa célula, ela fica ávida por iodo, só que a gente dá um iodo para ela que é um iodo radioativo. O iodo 131 para matar. Ela coloca esse iodo para dentro dela e morre. Agora que eu entendi. Quem fez tireoide, quem fez a cirurgia de tireoide, pode comer todos os tipos de alimentos depois de passar por esse procedimento? Por exemplo, não se recomenda muito comer frutos do mar, né? Existem consumo exagerado de frutos do mar. Mas a pessoa que é apaixonada por frutos do mar, o que acontece na vida dela pós-cirurgia? Porque a alimentação muda toda, né? Sim. Nada de muito azeite de dendê, enfim, pelo que eu observei. Sim. Eu estou falando com o próprio laboratório próprio, né? Sim, laboratório. É o meu próprio laboratório, a própria né? experiência. Levando informações para a população. Sim. Essa preparação, Júlia, ela é necessária porque na medida que você quer estimular essa célula a pegar iodo, né, que é o iodo 131, você precisa também ter uma dieta pobre em iodo. Mas depois da cirurgia? Não, depois da cirurgia, na preparação para fazer a complementação, que é a iodoterapia. Só nesse período. Então, assim, o que tem iodo na nossa alimentação? É o sal, que o sal é iodado desde a década de 70. É uma coisa desesperadora, mar, né? é um momento desesperador a falta de sal na vida da gente. Exatamente. Mas é só nesse período que você está se preparando para fazer iodoterapia. Depois da iodoterapia, a tua alimentação pode ser completamente normal. Não existe nenhuma restrição alimentícia. Nenhuma restrição alimentícia. A pessoa só tem que saber se não tem outro problema, se não tem diabetes. Exatamente. Porque não vai consumir um pote de sorvete, né? Aí vai dizer assim, foi por causa da tireoide que subiu o meu açúcar, né? Exatamente. Quais são as recomendações para uma vida saudável pós-câncer de tireoide que o senhor faz? Bom, primeiramente, pós-tireoidectomia, o que você precisa mais realmente é mimetizar a glândula. Você vai mimetizar a glândula, você tomando a tua dose de hormônio de forma religiosa. Religiosa, todo dia, não esquecer, porque é essa dose que vai fazer com que o teu organismo se equilibre, ele fique com equilíbrio hormonal. Então esse é o principal. Falando de câncer de tireoide, você pode ter uma vida completamente normal, né?
E você precisa manter o teu acompanhamento, né, periódico para fazer o exame físico, fazer um controle ultrassonográfico do pescoço, né, o raio-x de tórax e alguns exames laboratoriais que vão medir o teu hormônio e o teu nível de tireoglobulina dentro do corpo. E assim, na verdade, Júlio, assim, não altera muito tua vida, não. Entendeu? A única alteração da tua vida é realmente a introdução... É o acompanhamento, né? É o acompanhamento, né? E essa introdução dessa medicação específica, que é para te equilibrar do ponto de vista hormonal. Doutor Marco Antônio trouxe o senhor aqui para mostrar para o telespectador que a gente pode sim ter uma vida saudável após a retirada da tireoide. Quando a pessoa recebe a notícia, ela fica impactada, achando que já está ali praticamente à beira da morte, né? Mas, muito pelo contrário, se a doença foi detectada de uma forma muito rápida e ela se desenvolve de uma forma muito lenta, então quando você tem um especialista que mostra ali que você tem que fazer a cirurgia, é importante isso, a gente não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar o dia a dia, porque a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Agora, de que forma a gente vai morrer já é concorrer muito com as previsões que Deus fez para a nossa passagem pelo plano humano. Exatamente. Aí não dá para concorrer com as previsões de Deus, não. Isso aí nem a medicina consegue, né? Exatamente. Eu queria frisar, Júlio, é que assim, as patologias de tireoide, elas são tratáveis. Nós temos tratamentos muito bons, né? Mesmo o câncer de tireoide, a gente tem um índice de cura muitíssimo alto. A gente cura, com um diagnóstico precoce, a gente cura 95%, quase 100% das pessoas com câncer de tireoide. E mesmo quando a gente faz o diagnóstico, o paciente está com doença avançada, a gente consegue ter um controle da doença muito bom. Então, é o que tu falou, o paciente ele pode até estar com a doença, com câncer de tireoide ativo, mas a gente consegue fazer um controle. E o paciente muitas vezes ele vive a vida dele inteira fazendo controle e falece de outra coisa, não de câncer de tireoide. O que a gente quer, não que a pessoa morra, né? Que a pessoa tenha uma vida saudável, uma vida tranquila, né? Doutor Marco Antônio, muito obrigado pela presença aqui conosco. É um assunto digesto para o horário, mas a gente tem que aumentar cada vez mais essas campanhas para falar sobre a doença. Muito obrigado. Muito obrigado a oportunidade, Júlio. E assim, conte sempre comigo, tá? Eu não vou deixar estar aqui. Eu não vou deixar a rede social, porque o doutor Marco Antônio não tem rede social, né? Praticamente não tem. Não tem rede social, mas um dia eu vou convencê-lo a ter rede social. Semana que vem eu volto com mais em comum aqui pela Inova, a emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até a semana que vem.